História Legal, a educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1922. Escola Padre Efrem, episódio 8. Ex-aluno entrevistado, Luciano do Amarante. Sumário 1. Vídeo inicial 2. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem. O desempenho no Enem 2011. 3. Entrevista com o ex-aluno Luciano do Amarante. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul do Brasil ao extremo norte do planeta, ao oriente, ao ocidente, no coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um vídeo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Nesse vídeo nós trazemos para vocês a entrevista com um ilustre aluno, ex-aluno da Escola Padre Efrem. Vamos iniciar assim, primeiramente, com os números do canal e algumas considerações iniciais. Esse vídeo aqui está sendo feito no dia 16 de maio de 2024. Quando nós gravamos a entrevista, foi em março, nós nem tínhamos noção do que estaria para acontecer, né, nesses próximos meses, né, atualmente em maio, nós não tínhamos noção do que estava para acontecer, essas grandes enchentes no estado do Rio Grande do Sul. E, por coincidência, nós fizemos uma entrevista com um cientista, né, um aluno que passou pelos bancos escolares da Escola Padre Efrem, ainda quando a Escola Padre Efrem era do ensino fundamental, ainda não tinha o ensino médio. Mas esse aluno passou pelos bancos escolares e veio a ter uma carreira brilhante, né? Sempre estudando e acabou se transformando em um cientista. Logo em seguida nós vamos dar algumas informações sobre o nosso entrevistado desse vídeo. Nós queremos primeiramente nos solidarizar com toda essa situação, né, que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Fomos muito impactados por essa situação e nós perdemos sim com isso acervos históricos, né? Somos historiadores, estamos muito tristes com a perda imensa de arquivos históricos documentais. Não conhecemos ainda a situação real do arquivo histórico documental das 1.744 caixas do frigorífico vacariense, que provavelmente seria o maior acervo empresarial do estado do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. Então nós estamos muito impactados, né, com essa situação. Ficamos muito tristes porque estava a nossa filha em Porto Alegre, no coração, né, de Porto Alegre, ilhada com toda essa situação. Conseguimos, com a ajuda de uma amiga, trazê-la e mais algumas amigas que vieram juntas, né, enfrentando um longo caminho, uma longa jornada, umas 20 horas até chegar aqui em cima, nos campos de cima da serra, onde passaram por várias situações, congestionamento, muitas avarias nas estradas, pernoitaram no meio do caminho. Foi a única rota que tinha em direção à Vacaria, já fazendo uma grande volta, né, para chegar até aqui, nos campos de cima da serra.
e ficamos muito impactados, assim, monitorando primeiramente para ver o que estava acontecendo na capital, para ver se era necessário trazê-la, e a essas meninas também, e também, assim, depois, né, com o retorno dessas meninas, vendo o impacto emocional que causou nelas essa situação. Então, o que nós queremos deixar é que nós estamos, assim, profundamente entristecidos com essa tragédia, né? Vemos aí o Mardes no meio da água, a Casa Mário Quintana e vários acervos, né? O acervo do Arquivo Histórico, o acervo do Friva estava em frente à rodoviária, estação rodoviária de São Leopoldo, em um prédio antigo da Unicinos, e que nós não sabemos ainda o estado, né? Não sei se eles conseguiram subir para o segundo andar, se conseguiram salvar essa documentação, ou talvez a gente tenha perdido toda essa documentação, né? Porque vocês sabem, né, que se ele estava no andar térreo, ele está dentro, tá? Né? Com profundo pesar, né, que eu trago essa notícia para vocês. São muitos anos nos dedicando, né, a essa pesquisa, que nós produzimos um livro, o Frigorífico Vacarense nos Campos de Cima da Serra, que não é apenas a história de um frigorífico, e sim a história de uma época, né? A história econômica e política de uma época, cujo objeto de estudos é o Frigorífico Vacarense. Nas vésperas de liquidarmos, inclusive, os últimos volumes físicos que temos, né? Estamos estudando se ainda será na mesma data, se ainda será em maio ou se prorrogaremos, né? Porque estamos, assim, profundamente impactados com a situação e sabemos que esse é o momento de doar e não de comprar, né? Ou comprar para doar, né? E que a necessidade é muito maior, né? De vestir as pessoas, de alimentar as pessoas, de salvar as vidas de pessoas e animais, né? Estamos muito impactados com também os animais sofrendo, né? É muito triste, né? Lamentável ver toda essa situação, né? De uma grande parte do estado do Rio Grande do Sul, não só da região metropolitana. Mas a região metropolitana muito me impacta, porque morei por 5 anos lá e vejo todas as escolas que eu supervisionava, o ensino médio, as 75 escolas, muitas delas, provavelmente quase todas, dentro da água. É muito impactante, é muito triste ver essa destruição que impacta a educação no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós queremos inicialmente deixar essa mensagem, 16 de maio de 2024, e vamos tentar com esse canal registrar o máximo a nossa história, porque nós não sabemos o que vai acontecer após, né, essa data, após todo esse impacto ambiental. Nós não sabemos, né, o que virá, né? É uma época praticamente apocalíptica, muito prevista por vários autores. Eu nem falo de médiums, né? Até sou adepta do espiritismo, mas eu não falo da mediunidade, eu falo de ciência mesmo. Aqui nós temos o livro, eu já vinha lendo para vocês, Um Sopro de Destruição, né? De José Augusto Pádua, né? Que já vinha tratando desde 1786, né? Portanto, desde o século XVIII, né?
talvez até anterior, já vinha se vendo o grande impacto das derrubadas das matas nativas no Brasil, né? Quiçá no mundo, né? Com certeza no mundo também. Nós temos a África, né? Podemos mostrar aqui para vocês a África, que foi muito impactada pela destruição, né, da etnia branca, infelizmente da nossa etnia, né? A África foi muito impactada e nós sabemos que tem grandes desertos devido ao desmatamento indiscriminado e de período em período durante toda a história, né? Isso tornou aqui a África muito desértica, né? E o nosso medo é que agora, nos dias atuais, a América, o Brasil, que tem a Amazônia, né? Que a Amazônia percorre não só o Brasil, mas também outros países vizinhos aqui. Nós temos muito medo com a derrubada constante dessa mata, dessa floresta, o impacto ambiental que virá. Então nós não sabemos, nós estamos nos campos em cima da serra, a quase 1000 metros acima do mar, mas nós podemos ser impactados por tornados, por ciclones, né? Se não pela água que acaba escorrendo, né? Aqui onde nós estamos muito protegidos, né? A quase 1000 metros do mar, mas a água que chove aqui, que aqui choveu muito nessa região também, enquanto chovia em Porto Alegre, na capital e nos arredores, aqui em Vacaria também chovia. E essa água toda ela desce do Planalto Soberbo para as regiões mais baixas, impacta a Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, toda aquela região que nós amamos, né? Onde eu nasci, em Caxias do Sul, e amamos toda aquela região da Rota Romântica, né? Que é uma rota muito turística e que tem uma bela cultura italiana que foi trazida da Europa aqui para o estado do Rio Grande do Sul. É muito triste ver toda a Serra Gaúcha destruída, impactada, as estradas bloqueadas, e também é muito triste ver desaguando, né, em Porto Alegre toda essa água que não tem quase como escoar para o mar. Acaba impactando a Lagoa dos Patos, né, que está em seus arredores, uma das cidades, Pelotas, onde mora o nosso entrevistado. Então, Pelotas também é atingida por essa inundação via Lagoa dos Patos e nós vemos assim um grande desequilíbrio ambiental, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no planetinha. Vemos falando desde o início do canal, que já fez mais de um ano, que está aí com 1 ano e 5 meses, né? Quase 1 ano e 6 meses, nós vamos falando da questão ambiental. E por 22 anos em sala de aula, trabalhamos em geografia os impactos ambientais. Aqueles vídeos que levávamos para os alunos, que eram vídeos elaborados, fictícios, que era ficção, hoje nós olhamos na televisão, via Globo, via internet, vários canais aí que estão aí, nós nos impactamos com cenas que mostrávamos aos nossos alunos que poderia acontecer futuramente e agora está acontecendo. Então tudo isso é muito impactante, muito triste e há uma responsabilidade de nós seres humanos muito grande quanto a esse momento. Então, vamos ao nosso cafezinho, né? Mostrando os números do canal, agradecendo a todos, né? O total do período nós temos 5.712 visualizações, são 368,9 horas de exibição e 145 inscritos. Então, o nosso canal tem crescido constantemente, o que nos alegra muito, né? Mas causa um certo impacto, né?
ver que é um momento bastante sofrido esse nosso, né? E buscamos com esse canal trazer algum auxílio, né? Algum acolhimento àquelas pessoas que de vez em quando querem sair um pouco, né, da questão ambiental e das tragédias, das tristezas, e quer observar alguma coisa que os acalente, né? Então queremos que o nosso canal YouTube HL História Legal conforte, dando um grande abraço a todos vocês gaúchos, a todos nós gaúchos, sejam acolhidos pelo canal HL História Legal. Vamos ler o cafezinho, um trechinho, né, aqui do nosso livro aqui, Um Sopro de Destruição, Pensamento Político e Crítica Ambiental, no Brasil Escravista de 1786 a 1888, ou seja, final do século XVIII e início do século XIX, de José Augusto Pádua. Então, nós temos aqui na página 161, capítulo 4. Mais inconsequentes que os selvagens da Louisiana, as associações imperiais e a vertente não abolicionista da crítica ambiental no Brasil monárquico. Que pena, não é, senhores, ver um tão belo país como o Brasil, dotado pela natureza de bosques que produzem bálsamos divinos, frutos delicados, especiarias finas, por um obstinado desmazelo dos seus filhos, tornar-se um país estéril e insalubre. Esta é a sorte que nos espera, se quanto antes o nosso governo não tomar providências a esse respeito. Emílio da Silva Maia, discurso sobre os males que tem produzido no Brasil o corte das matas e sobre os meios de os remediar, 1835. Semelhantes aos israelitas no deserto, cuidamos somente do dia de hoje. Amanhã cairá o maná do céu, e mais inconsequentes que os selvagens da Louisiana, que cortavam a árvore para colher o fruto, mas mudavam-se de um lugar para o outro. Nós inutilizamos a terra, esterilizamos suas fontes de produção, sem arredarmos-nos do solo. Tomás Pompeu de Souza, Brasil. A necessidade da conservação das matas e da arboricultura, 1860. Então, com esse cafezinho de leitura aqui, com um livro maravilhoso, né, Um Sopro de Destruição, do Pádua, nós vamos somente citar alguns dados aí do entrevistado e agradecê-lo por participar dessa entrevista, que foi muito interessante, né, e que muito nos orgulha ter um ex-aluno da Escola Padre Efrem ter chegado no auge da sua carreira e ser um professor há 30 anos da Universidade Federal de Pelotas. Então, a disciplina que o Luciano do Amarante trabalha é bioquímica. Ele é professor de bioquímica. Ele fez agronomia na Universidade Federal, depois fez o mestrado em Viçosa, Universidade Federal de Pelotas, ele fez agronomia. Depois fez o mestrado em Viçosa e o seu doutorado em Campinas, São Paulo, e o seu pós-doutorado na Alemanha. Vejam que orgulho para a Escola Padre Efrem ter um ex-aluno que teve um sucesso tão grande em sua carreira, né? Iniciou aqui os seus estudos no ensino fundamental e depois prosseguiu em outras escolas e chegou tão longe, né? Inclusive em outro país, para fazer um pós-doutorado. Nós queremos também nesse vídeo homenagear Carlos Rigotti, né? Cuja nossa entrevista com Luciano do Amarante é feita em sua residência, na residência da sua mãe, Marli do Amarante, que foi professora por muitos anos na Escola Padre Efrem, e na residência dela tem um quadro que o Luciano ganhou, né, do Carlos Rigotti,
Lindíssimo o quadro, vocês vão ouvir a história desse quadro, inclusive na entrevista, né? Então nós queremos homenagear esse artista plástico fantástico que tivemos aqui em Vacaria, o Carlos Rigotti. No vídeo final, no vídeo anterior, que a entrevista era de Marília Baldin, havia também as obras do Rigotti que estão afixadas na Escola Padre Efrem, que eram as obras sobre contos de fada, né, que foram elaboradas por Carlos Rigotti em 1964. Então é muita história, é muito bela essa história da Escola Padre Efrem e muito nos orgulha poder contar a história de uma escola onde também participamos da construção dessa história como professora por 8 anos. Então, fiquem, né, com mais esse vídeo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, episódio número 8, Escola Padre Efrem. Um grande abraço a todos vocês. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem. Desempenho da Escola Padre Efrem, Enem 2011. Observem a nota da redação. Primeiro lugar em nosso município. Fotografia Isabel Carneiro de Almeida. Acervo professora Isabel Carneiro de Almeida. Então, verificando aqui o ranking na prova Enem 2011, né, esse resultado foi divulgado naquele ano em que nós lecionávamos na Escola Padre Efrem para as séries finais do ensino fundamental, para o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Então, nós podemos verificar ali que a escola tirou o segundo lugar no município, né? Então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 escolas, a Escola Padre Efrem ficou em segundo lugar em todo o desempenho nas provas de Enem, sendo o primeiro lugar para o Colégio Bom Jesus São José e o segundo lugar para a Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem. E até para dizer para vocês que esse aí foi um dos primeiros anos, talvez seja o primeiro ano que os alunos do Efrem tenham participado do Enem. Porque quando eu entrei na Escola Padre Efrem, estava recém-iniciando as turmas de ensino médio na Escola Padre Efrem. E aí, então, bem no início, já de largada, a Escola Padre Efrem tirou o primeiro lugar das escolas públicas e o segundo lugar no município nas provas de Enem. Sendo que a redação tirou 614,74 pontos, em contraponto ao Colégio Bom Jesus São José, 597,33, sendo o primeiro lugar em redação aqui no município de Vacaria, nos campos de Cima da Serra. Então, foi um momento muito especial de que fiz parte, de que colaborei com esse resultado, nas aulas de História e Geografia, onde sempre trabalhamos muitos textos e muita pesquisa e sempre instigamos muito o nosso aluno a pesquisar, trazer para a sala de aula o seu conhecimento, né? Sempre instigamos o aluno a ir em busca do conhecimento, pesquisar, ler, apresentar, procurar se destacar nas apresentações. E o que acaba acontecendo quando você instiga ele a pesquisar? Ele lê muito e ele lendo aprende a escrever. Então, claro que esse foi um resultado do grupo todo de professores, né? Todos os professores de língua portuguesa, de literatura, de todas as áreas que utilizam o texto, colaboraram para esse resultado. Primeiro lugar em redação
aqui em Vacaria, no Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra, com uma nota muito boa, muito boa. Não vamos dizer que é excelente, mas ficou acima aí de um colégio do renome, um colégio particular. E isso para nossa escola pública é muito bom, impacta positivamente, já que a escola pública tem sido desvalorizada ano após ano, né? E há muitas décadas. Então, esse resultado em 2011 realmente foi aplaudido, toda a comunidade escolar comemorou. E eu fiz questão de registrar, né, tirando foto aí da tela do notebook, quando nós consultamos esse resultado e guardamos esse resultado para poder um dia registrar historicamente esse momento glorioso da Escola Padre Éfrem. Álbum de fotografias Escola Padre Éfrem, Marcha 2015. Fotografia Isabel Carneiro de Almeida. Acervo Professora Isabel Carneiro de Almeida. Então é uma fotografia que eu tirei em uma das tantas marchas, né, que acompanhamos. Nós, professores, organizávamos os alunos e os acompanhava durante toda a marcha, né? Então aí foram 7 anos, né, que eu participei dessa prática na Escola Padre Éfrem, onde muitos alunos, para participar da banda, que era o que eles mais gostavam, tinham que se comportar na sala de aula e mostrar, né, que estavam interessados nos estudos para poder participar da marcha. Então, a banda, para participar da banda em especial, a banda foi um recurso que nós utilizamos para que os alunos se empenhassem dentro da sala de aula, na disciplina de História, Geografia e até em outras disciplinas. E eu registrei esse momento memorável com essa linda faixa, com uma frase significativa do Mahatma Gandhi: jovem, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então, nós trazemos nesse episódio aí a entrevista, né, com um ex-aluno da Escola Padre Éfrem, que mostra toda uma trajetória incrível, maravilhosa, que qualquer jovem que queira, que tenha boa vontade, que lute, que arregace as mangas, pode chegar lá, pode chegar a fazer essa trajetória bonita, né, após terminar os seus estudos na Escola Padre Éfrem. Muito linda essa foto, muito significativa. Fotografias Escola Padre Éfrem, Marcha 2015. Então, aqui nós temos outra fotografia que eu tirei dessa faixa que os alunos carregavam. Nação que desvaloriza seus educadores não escreve seu futuro. Realmente não escreve seu futuro quem não investe na educação. A educação é tudo. Ela educa para preservação ambiental. E preservação ambiental é tudo, né? Então, essa fotografia diz tudo. Fotografia Isabel Carneiro de Almeida, acervo Professora Isabel Carneiro de Almeida. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Sujeitos da história. Nosso entrevistado, Luciano do Amarante, 54 anos, agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado na Universidade Federal de Viçosa, doutorado na Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado na Alemanha, com 30 anos de professor universitário na Universidade Federal de Pelotas.
Sua disciplina atual é a bioquímica. Também atua como orientador no curso de pós-graduação da UFPEL. Estudou nos anos 1970/1980, quando a direção da Escola Padre Efrem era feita pela professora Rita Marian Guazelli Paim Rodrigues, o que o torna nosso aluno ilustre da Escola Padre Efrem, pois vem de uma safra antiga como o bom vinho e nos brinda com uma carreira de renome. Luciano do Amarante, aluno 1979 a 1983, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. HL História Legal, do regional para o universal, um canal que é comprometido com a verdade. Nós estamos aqui então na residência do Luciano do Amarante para entrevistá-lo acerca da Escola Padre Efrem. O Luciano do Amarante ele foi aluno da Escola Padre Efrem. Esse vídeo ele pertence à websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Então, vamos ver o que o nosso ilustre aluno, da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem tem a nos contar, Luciano? Vou pedir para você iniciar se identificando. Boa tarde a todos. Então, como a Isabel falou, meu nome é Luciano do Amarante. Eu sou professor universitário da Universidade Federal de Pelotas. Sou professor de bioquímica lá. Ela pediu a idade, tenho 54 anos. Me formei em agronomia naquela universidade e depois segui meus estudos na Universidade Federal de Viçosa, fazendo mestrado, e depois o doutorado foi na Universidade Estadual de Campinas. Então toda a minha trajetória, acho que desde o ensino fundamental até, eu diria que até o pós-doutorado, depois fora, foi em escola pública. Isso que nós queremos passar, me orgulha bastante, É o que nós queremos passar aqui nesse vídeo, da Escola Padre Efrem e das escolas estaduais que agora nós estamos contando a história delas aqui nos Campos de Cima da Serra, passar assim a trajetória, de alguns alunos, até para mostrar para os atuais alunos que a caminhada dele pode estar só começando na Escola Padre Efrem, Sim. Então tu poderia contar para nós assim, em que série tu começou na Escola Padre Efrem? Eu na verdade iniciei lá, isso faz muito tempo, a gente tem que ir puxando, quase uma sessão de terapia, acredito. Mas na época eu tinha 9 anos de idade, foi no ano de 1979, E foi um momento bem impactante, assim, porque até então eu morava em residência rural, Fui alfabetizado inicialmente pela minha mãe, mas sempre tinha um acompanhamento da escola que ela trabalhava, que era uma escola pública no município de Esmeralda, Mas eu lembro que muito dos meus estudos era sem um grupo escolar, Então eu era uma exceção, assim, porque convivia com um grupo escolar, acho que era uma coisa até não muito permitida, Mas era o que na época era possível de ser feito. Eu estudava muito sozinho nos meus tempos, assim, não tinha uma rotina, mas a coisa funcionou bem, porque eu ia fazer as provas na escola e convivia com um grupo em períodos, assim. E realmente fui ter um cotidiano, assim, escolar mesmo, foi na Escola Padre Efrem, Então, para mim foi um momento bem impactante, porque eu saí de um ambiente rural para um urbano, Ah, deve ter sido impactante mesmo. E tendo um grupo escolar. Mas ali tu chegou já alfabetizado? Alfabetizado já na 4ª série. Na 4ª série, com apenas 9 anos? Sim. Porque eu sei que geralmente com 8 anos está na 2ª série daquele tempo, E você já entrou na 4ª série, então? Eu comecei com 6, 6, 7, 8, 9. Começou bem cedo, Isso. E aí esse período, na época eu acho que a escola era
só tinha ensino fundamental? Fundamental, Eu cursei da 5ª à 8ª, deixa eu pensar. A 8ª série foi em 79, foram 5 anos, né? 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. Mas a 4ª, tu não fez ali? A 4ª sim, então foram 5, 4ª, 5ª, 6ª. 5 anos. 5 anos, da 4ª ao 8º ano. Então 79 a 83, né? É por aí? Isso, 79 a 83. Então esse período, acho que foi um período bem enriquecedor, assim. Do ponto de vista pessoal, penso que era uma época que, pelo menos em Vacaria se dizia, olha, as escolas públicas são as que preparam, né, que dão uma boa formação para quem quer seguir estudando e pretende enfrentar um vestibular, né? E normalmente se dava uma importância maior, acho que muito diferente do que se vê hoje, né? Mas se dava uma ênfase muito maior para a escola pública e não para em relação privada, às privadas. Uhum. E realmente, assim, tive excelentes professores, né, que acompanharam durante esse percurso, né? Algo que me chamou bastante atenção e que eu acho que me marcou muito, assim, é que por ser uma escola pública, né, e por ser muito procurada, tinham ali, acho que todos os indivíduos que compõem uma sociedade, né? Então todas as classes sociais estavam ali juntas, né? Então tinha aquele aluno da periferia que morava num casebre, né? Um casebre de madeira, que muitas vezes acabei... Com dificuldades, né? Isso, que eu interagia, assim, com vários grupos, né? Uhum. Assim como tinha pessoas de classes mais favorecidas, né? Eu acho que aquele pessoal que sai na coluna social, né? Na época, acho que era o Correio Vacariense, não lembro. Seria elite, no caso, a elite, né? Elite a econômica, talvez. E também classe média, aí, com todas as suas estratificações. E tu sabe, Luciano, que até hoje é assim nas escolas públicas. Não tem só uma classe, só tem pobre, ou só tem classe média. Não, é misturado. Uhum. Tem de tudo, porque nem todo mundo gosta de estar em uma escola particular, por diversos motivos. Uhum. E a minha filha, por exemplo, ela estudou em um colégio particular até o 8º ano, e o ensino médio, ela escolheu ir para a escola pública, pelos motivos dela, pessoais, né? Não foi nada imposto. Então eu te digo que sempre foi misto, e é até hoje. E isso é uma democracia, né? Uhum. O que você acha, assim, você como uma pessoa muito estudada, né? Eu considero você um cientista. Uma área técnica, né? Mas te considero em nível de cientista, né? Então, uma pessoa que viajada, uma pessoa que fez um doutorado fora, na Europa, na Alemanha, né? É um pós-doutorado. Um pós-doutorado, então, melhor ainda, né? É uma pessoa viajada que foi até o pós-doutorado. E o que você acha, assim, ó? Se uma sala tem todos os elementos que você acabou de citar, isso é uma democracia? É conceito de democracia ou não isso? Eu acredito que sim, né? Porque a educação, ela, penso eu que é uma necessidade, né, para qualquer ser humano se tornar cidadão, né, ciente de si mesmo, né, e do seu papel, né? Do seu papel no mundo, do seu papel em relação às demais pessoas, né, aquelas pessoas que convivem em comunidade, né? E eu acho que hoje, se a gente pensar em toda a globalização que existe, né, toda a educação ela acaba gerando impactos, né, não só locais, mas penso que para o crescimento de uma cidade, de um estado, de um país, né, porque querendo ou não, hoje trabalhando, né, com educação, e claro, dentro de uma área técnica e básica para muitos cursos, eu percebo que o que o aluno já traz antes da universidade faz um papel fundamental, assim, e muitas vezes definitivo
na sua jornada, né? Eu diria que sem um ensino forte, né? Principalmente nos primeiros anos, né? de aprendizado, não há como avançar com sucesso depois. Então, nessa tua fala, a gente percebe o seguinte, o teu ensino inicial, as séries iniciais, foi em escola rural, né? Ou foi com professores? Como é que foi? Na verdade, a principal formadora mesmo foi minha mãe, né? Que é professora. Que é professora, né? Então ela te dava o ensino e tu fazia provas depois? Fazia prova na escola. Fazia prova na escola. E tu estudou então em casa? Estudava. Com uma professora, porque vamos frisar, não foi qualquer um que deu aula para ele. Foi uma professora e que fez carreira, né? Sim. E que se aposentou como professora no estado, inclusive. Mas hoje eu teria que conversar com ela sobre isso, né? Porque eu penso, qual é o modelo, né? Porque eu não me lembro, assim, Pelo visto, ela era uma excelente alfabetizadora. Ela cobrava bastante. Né? Porque você chegou no pós-doutorado, não é à toa, né? Mas eu lembro de penso que é muito importante a alfabetização. Eu lembro de ter muita liberdade, assim, né? Porque eu era cobrado, mas eu estabelecia os meus horários, né? Porque ela trabalhava na escola, né? Então, ela não tinha aquele tempo regular, assim, né? Então, exatamente eu não lembro como ela fazia. Mas eu lembro a gente estudando junto e ela me tomando ali, né, as lições, às vezes sem muita paciência. Você sabe que isso era muito comum nessa época, porque eu fui casada com uma pessoa que a família deles era o pai que dava aula para eles, né? O meu ex e falecido sogro, até a gente pode homenageá-lo aqui, o Nelson Rodrigues Neri, ele deu aula para todos os filhos dele. Assim como a Marlite dava aula, ele também dava aula. Ele tinha até um quadro negro pendurado na parede e eles tinham o horário da aula. E ele alfabetizou os filhos dele e depois esses filhos faziam um exame de admissão para serem admitidos em uma escola na cidade. Eu não sei se tu fez algum exame de admissão? Chegou a pegar isso? Não? Entrou não. assim... É que tu fazia as provas na escola, isso, né? Fazia. No teu caso. Então, diferente. Pouquinho diferente. E realmente não tive problema, assim. Eu acho que quando eu faço uma reflexão, assim, um pouco daquele momento, acho que o que ficou, talvez, um pouco prejudicado foi o convívio social, né? Que eu acho que isso é bem importante, assim, desde os primeiros anos, né? Então, era um convivia com primos e tal, o pessoal que vivia próximo, né? Mas aquela questão do grupo escolar eu fui ter de uma forma cotidiana, mais digamos, maduro, no quarto né? ano, né? Mais maduro do que seria hoje, né? Mas era a socialização. E realmente, assim, eu acho que ali se mostrava como era a vida, né? Porque o que eu percebia também, né? Aquele grupo, mesmo de crianças ali com 9 anos, os conflitos que existem na sociedade, eles estavam ali em sala de aula, né? Então, existiam grupinhos, existia bullying dos mais diferentes tipos, né? Que na época não se chamava de bullying, acho que não se tinha um termo, né? E eu acho que assim, o professor ali, e penso hoje que esse desafio aumentou ainda mais, tinha que trabalhar com esses conflitos meio que de uma forma contínua, né? Porque ao mesmo tempo que tinha que levar o conhecimento, acho que tinha que apaziguar essas diferenças, né? Porque a questão, entram aí os preconceitos raciais, entram aí os preconceitos sociais, né? Ou até mesmo, em alguns casos, de orientação sexual que estão começando ali a aparecer, a aflorar, né? Então, acho que tudo isso vinha de uma forma bem... já no início, né? Já aparecia, porque penso eu que esse grupo escolar eu convivi até o final, né? Então, acho que essas vivências... E é uma idade que não é muito fácil, aquela idade ali, né? Não. Que tu pegou do 4º ano ao 8º ano.
Né? Que pega que ali pega da infância, pré-adolescência. Isso, infância. Não, então isso só ia pré, inflando. Acho que tudo né? isso só foi inflando. Tudo isso né, vai aumentando ali os hormônios, né? Sim. O funcionamento dos hormônios das crianças para pré-adolescente, para adolescente. Sim. Então tudo isso vai transformando a pessoa e também as relações, né? Sim. Sociais. E penso que era bem desafiador. Nossa turma, assim, que eu me lembro, era uma turma que bem criativa. Tu lembra o número muito. da turma? Sempre tem o número da turma, né? Pois é, 411 talvez. Não sei, tinha um 11, assim, não me lembro. Você está querendo puxar coisas... Não, é que eu tenho uma memória matemática, então Sim. eu me lembro assim que nem a turma 51, né? Meu quinto ano era 51. Então, assim, é uma memória, né? Mas eu tudo tenho bem. uma memória, acho que mais auditiva e emocional também. Depende né? do tipo da memória. Então, que na verdade, acho que assim, vai passando o tempo, a gente vai editando, reeditando muitas coisas e vai guardando, né? Sim. Então, acionar as coisas assim fica um pouco... E tu lembra, assim, qual o primeiro nome de professor da Escola Padre Éfrem que você lembra? Professor ou professora? Você lembra? Uma em especial? Então, uma professora que eu lembro, assim, que... até pelo tamanho dela, que ela era menorzinha, assim, tinha uma voz mais delicada e tal, que dava aula de educação artística, a Melinha. A Melinha. A Melinha. Era a Amélia. E lembro que ela tinha várias abordagens, assim, nas aulas, né? Então, acho que puxava pela criatividade, assim, dos alunos. Mas o pessoal, assim, nas aulas dela, eu lembro que incendiavam, né? Então, era comum ela chamar a diretora, porque não conseguia, muitas vezes, ter o controle, assim. Ela não conseguia controlar. O pessoal subia nas classes... Naquele tempo eles faziam isso. E jogavam bolinha e faziam horrores. Então tudo que normal isso, naquele tempo já existia. Eu acho que sempre foi assim, né? Só que o que eu penso assim, que naquela época ainda se conseguia se manter talvez, né, uma qualidade maior do que é hoje. Por conta de investimentos, né? Enfim, eu ouço muitas reclamações hoje de colegas que trabalham em rede pública, assim, de ensino, né? Sim. Então, acho que tem vários fatores, né, sociais, sim, que influenciam, né? E também tem que lembrar que não tinha celular na época, né? Sim. Não tinha toda essa mídia, toda essa concorrência, né? Acho que tudo... Que é desleal, acho que hoje né? são outros fatores, né? Mas o que eu vejo muito daquela época, claro, tem a questão da própria idade, enfim, né? Que não é fácil de trabalhar. Administrar, né? E eu acho que também essa questão de ter todos os elementos de uma sociedade ali, né? De todas as classes, de ter toda uma mistura, que é o que se quer. Que é o que se quer, mas eu digo assim que até que as pessoas, né, os alunos ali, tenham uma consciência, né, de si e do outro, isso leva... É bastante difícil, e né? É difícil, eu acho, para o professor administrar Não, isso, justamente, né? Esse o ponto. O aluno que está ali também sofrendo algum bullying, alguma coisa, tudo mas bem. Mas o que eu vi, assim, era uma dificuldade muito grande dos professores controlar a turma. Controlar, né? Era uma turma boa, mas era uma turma, assim, diabrada, né? E ela foi... Eu tive muitas, assim. E ela foi assim até o final. Então... lembrei de uma outra professora, a Terezinha. Essa já tinha uma voz, era mais altiva, assim, e se impunha muito, né? E erguia o tom de voz e o pessoal acabava ficando quieto, assim, se calando, né? E eu lembro que ela levava, era uma professora de matemática, ela levava os alunos para resolver as equações lá na frente, no quadro, e aquilo o pessoal morria de medo. Então a coisa... E a matemática todo mundo tem medo, né? Tem. E ela era impiedosa, assim. Só que era uma excelente professora também. Ela
eu lembro que dava muito exercício, era muita coisa para fazer em casa, e ela cobrava. Era exigente, mas ela... E a explicação dela? Era Não, boa? era excelente, como professora excelente. Só que lembro disso, assim, que ela se irritava com aquela bagunça que era grande mesmo, e fazia o negócio parar, mas eu sempre sentia assim, uma tensão, sabe? Parece que a coisa ia chegando num nível assim, que depois eu me acostumei, tipo, vai vir um teatro aí logo mais, né? Eu sempre pensava nisso, sempre aguardava aquele momento. E assim. tinha teatro nessa época? Tinha atividades assim, diferenciadas? Teve um... A não ser aquele arroz com feijão, né? Não, teve um momento que eu lembro de um teatro que a gente fez, um grupo que era com fantoches, né? Que acho que até foi com a Melinha que a gente fez, aprendeu a trabalhar com papel machê. Olha. E eu lembro que eu escrevi um roteiro e a gente encenou isso com os bonecos, né? Lembro disso, de um pavilhão que tinha atrás do prédio principal ali. Sim, tem até hoje. Tem até hoje. Tem até hoje. Foi lá. Tem um palco lá. Isso, e aí eu lembro que em determinados momentos tinha uma música, e naquela época tinha um toca-fita, né? Então tinha que, sim, na época do tinha que avisar, tinha que ligar o toca-fita, e o negócio às vezes não funcionava direito. Mas foi divertido, assim, eu acho que foi uma coisa um evento que agregou bastante, assim, e tinha vários eventos que envolviam os alunos. Feira de Ciências, assim. Chegou a participar no Padre Éfrem? Talvez participei mais como... Não como que eu posso dizer, como observador, como visitante. Assim. Mais como visitante. É. Que eu me lembro que no Zezinho era famoso, né? Sim. A gente ia, daí era a feira da cidade no Zezinho, que é o José Fernandes de Oliveira, né? Porque eu estudei na escola polivalente. Estudei lá também. No depois. 5º ano, daí tinha laboratório de ciências, e a gente era instigado a fazer um projeto para apresentar na feira de ciências. Então, primeiro era em nível de escola e depois era em nível de cidade e depois tinha estadual, isso ia para o estado, né? O nosso foi em nível de cidade, o nosso projeto, não foi para nível de estado. Mas isso tinha na época, né? Feira de ciências. Não, isso faz muita diferença, eu acho, porque normalmente, assim, as pessoas têm que decidir, né, muitas vezes uma profissão muito cedo, né? Como é que tu escolheu a tua? 17 anos. Eu, na verdade, estava muito em dúvida, sabe? Porque acho que pela vontade dos meus pais teria feito medicina, algo do tipo. E eu fiz um teste, resolvi fazer um teste vocacional, assim, com psicólogo, né? E a parte biológica ficou em primeiro lugar. E depois entraria uma parte da humanas também. Na verdade, meu perfil é meio diversificado, né? E até trabalhar com vendas poderia resolver a questão. Então daria para sobreviver de algum jeito. Mas a parte das biológicas foi mais forte, assim. E aí eu fiquei muito em dúvida o que eu ia fazer, se agronomia, veterinária, até pela origem, né, Mas da o família, ensino médio, tu medicina. foi fazer aonde? Que não tinha no Padre Éfrem. Não, no Padre Éfrem tinha até o 8º ano nessa época aí. Isso aí foi no José Fernandes de Oliveira, né? José Fernandes de Oliveira é o Zezinho. Foi lá. Daí tu fez o ensino médio lá no Zezinho, então. Isso, segui lá. E aí também, acho que uma parte desse grupo foi para lá. Então, a coisa meio que segue. E até onde tinha, no Éfrem, né? Que tinha até o 8º ano. E eu, aliás, fui dar aula no Éfrem quando iniciou o Padre Éfrem, quando iniciou o ensino médio no Padre Éfrem. Demorou muito para ter o ensino médio na escola Padre Éfrem. Tanto é que eu fui lecionar lá quando eles estavam abrindo o ensino médio, eles precisavam, né, de professores, e aí começaram a arrecadar em todas as escolas, né, e eu fui uma delas que fui lá para trabalhar História e Geografia. Então, vou te perguntar se tu chegou a conhecer a professora Rita, que foi diretora há muitos anos lá da Escola Padre Éfrem. Sim, foi o período que eu, na verdade, frequentei a escola, né? E aí, é engraçado, eu tenho uma memória emocional, assim, e ela tinha um cabelo
claro, né? Meio loiro, né? Sim. Acho que era, né? É. Uhum. E o olho claro também, né? Também, Tá. sim. Eu lembro disso. É assim. Rita Guazelli, sobre o nome Isso, dela. e de uma voz, assim, enérgica, assim. Ela impunha bastante respeito, né? Claro que acho que a memória que eu tenho é de como uma criança sentia, né? A presença Claro, da Rita. mas isso é nessa importante, época. né? Sim. Passar também isso para o público, né? O que o aluno está sentindo lá. Porque geralmente os professores falam, né? O que eles Sim. sentem. Mas o aluno, o que está sentindo? Não, eu penso assim, ficou muito para mim um dos aspectos, né? Era aquela questão daquela turma bagunceira, barulhenta, infernal, onde as pessoas brigavam, tinha bullying de tudo que era jeito, né? E chegava sempre para alguns professores, não digo todos, mas era recorrente, assim, de ter situações de eles falarem, olha, eu vou chamar a diretora, então, né? Ou acontecia alguma coisa em sala de aula que já estava, que o professor sentia assim, bom, e agora, o que eu faço? E o simples fato de chamar a diretora, aquilo já acalmava e ela chegava e realmente, assim, sempre com muita autoridade, colocava, né, a versão dela sobre o que estava acontecendo ali, né? Então, acho que teve um papel educativo, assim, grande, né? Porque o que eu vejo muito também, que eu acho que sempre foi, de certa forma, assim, que muita coisa que se passava em sala de aula, às vezes vem, né, da ausência ali de uma família mais presente na vida daquele aluno, né? Coisas que muitas vezes as famílias jogam para a escola, né? Que é a responsabilidade familiar, né? Mas vamos situar esse teu cenário aí, ele está acontecendo na época da ditadura militar, não é? Também tem isso. E aí dizem, né, que as famílias naquele tempo eram mais regradas, mais disciplinadas, mais participativas nas escolas. Agora, tu pode dizer para nós a verdade sobre isso, né? Realmente era assim? Ou será que algumas famílias participavam e uma boa maioria não? Os pais trabalhavam muito, talvez, e não conseguiam atender os filhos. Qual era a realidade aqui em Vacaria? Porque eu conheço a realidade de várias regiões onde morei. Né? E na ditadura militar eu morei um pouco aqui, mas depois bastante fora. E eu tenho outra realidade. Gostaria que tu passasse isso, porque eu escutei muita crítica, né, do ensino atual em relação à ditadura militar. Então eu gostaria de saber se foi tão diferente assim, como aluno. Olha, sinceramente eu não consigo lembrar assim de uma grande diferença. Eu acho que a participação dos pais se existia, era pequena, né? Não posso falar dos meus, porque o que acontecia também, nessa época eu vim morar sozinho em Vacaria, meus pais moravam no meio rural, né? Então eu morei lá na casa da minha avó, então foi por um ano, né? Então já teve aí uma trajetória muito diferente, no meu caso, né? E aí realmente não lembro, assim. Mas será que seus colegas vinham, a maioria do meio rural, ou era misturado, assim, tinha da cidade e tinha do meio rural? Não, eu acho que sim. Tinham filhos, né, de produtores rurais, assim como tinham filhos de empresários, de advogados, de médicos. Era bem diversificado, né? Assim como daquele operário que trabalha, né, numa loja ou numa empresa. Né? Acho que mas na verdade todo mundo está trabalhando, né? Todo mundo trabalhando muito. E as crianças na escola, não é isso? Exato. E aí quando as crianças chegam na escola, será que os pais dão um tempo assim de atenção? Será que davam naquele tempo? Porque agora a gente sabe que não. Né? Será que os pais davam mais atenção para os alunos? Eles tinham esse tempo, ou eles estavam exaustos e precisavam dormir? Enfim. Eu acredito que não mudou muito, sabe? Eu acho que as coisas... talvez existisse uma preocupação, né, maior por parte dos pais, mas eu acho que essa questão da participação em si, né, no dia a dia, eu acredito que não era tão maior. Não sei. Não isso aí nós estamos falando que ano mesmo que tu disse que entrou no EFREM? Tu lembra? 79, né? 79? Até 83.
Então é bem no período da ditadura militar, 79, que eu me lembro, assim, do que a pessoal ditadura é de 64 a 85. Né? Eu lembro da gente fazendo fila para entrar. Isso tinha, uma disciplina, né, uma certa disciplina tinha. Né? Depois sempre para entrar na escola, e mesmo depois do intervalo de recreio, a gente entrava em fila para as salas de aula. Então tinha todo um regramento para entrar, para sair, né? Mas o que me chama a atenção, lembrando disso agora, que mesmo com tudo isso, eu acho que as crianças, os adolescentes, etc., eles não deixaram de expressar aquilo que eles traziam de conflito para a sala de aula, né? E aí eu penso que, coitado do professor, né? Porque as pessoas gritavam ali. Então, assim, resumindo assim, ou concluindo de certa forma, pelo que tu está me passando, a educação, será que a educação não fica sempre muito pautada dentro dos muros da escola? Sim. Será que a maior parte da educação é feita na família ou é dentro da escola? Infelizmente, né, tudo me leva a pensar que é dentro da sala de aula, né, dentro da escola. Mas penso que o ideal seria ser algo conjunto, né, uma construção aí coletiva, né, entre escola e família. E vamos frisar uma coisa, o Luciano não teve filhos, né, Luciano? Não é casado e não tem filhos. Não. Então o contexto dele não é de pai, né? Daí ele não vai poder dizer, não, eu crio meu filho, né? Ele não vai poder dizer esse contexto, né? Tu está isento disso. Tu Sim. vai poder dizer aquilo que tu viveu como filho e como aluno. E baseado... Né? E como verdade, professor atualmente, né? É isso. Porque, claro, me baseando em relatos dos outros, acho que não seria interessante. Então seria melhor entrevistar as outras pessoas. Claro, né? não é. Com base em você. Mas o que eu penso é que, por exemplo, eu dou aula para alunos que muitas vezes estão no segundo semestre ou primeiro semestre de um curso superior, né? São vários Vamos cursos. Identificar aqui que tu dá aula numa escola, numa universidade universidade federal. Isso. Mas aí eu quero que te diga todo o nome da tua universidade, para as pessoas se situarem. Quem é essa pessoa que veio lá do campo, estudou na escola Padre Éfrem e agora é professor, mas não é um professor qualquer. Sim, a Universidade Federal de Pelotas, sou professor de bioquímica lá. É uma disciplina básica que permeia, né, todos os... Continua, tá excelente. Que permeiam, voltando, né, essa disciplina de bioquímica, ela abrange todos os cursos que têm o aspecto vida, né, no curso. Então, envolve a biologia, medicina veterinária, nutrição, educação física. Tu trabalha na graduação? Graduação. Na graduação. Oriento em alguma na pós especialização? Na pós também. Né? Então é importante tu dizer isso, para as pessoas entenderem quem é que está tratando da educação. Né? É uma pessoa que realmente trabalha com isso. Bem gabaritado. Não, né? E o que acontece? A gente dá aula, normalmente por ser uma disciplina básica, com o pessoal que está entrando na universidade. Né? Então, primeiro semestre, segundo, terceiro no máximo. E o que eu noto é que o pessoal chega com um comportamento como se estivesse na escola, digamos, né? Esperando que o professor dê limites, e eles geralmente pedem isso, né? Então, apresentando o mesmo comportamento que vem da escola. Quer dizer, não amadureceram, né? Não. Eles não entram, e eu fui professora universitária e também sentia isso. A pessoa deveria amadurecer, não, agora eu estou numa universidade, sou um adulto, né? Não sou mais uma criança, um adolescente. Agora eu sou um adulto. Isso eu penso que parece que aumentou mais, porque muitas vezes a gente tem alunos aí de 20 e poucos anos que estão ainda com esse comportamento, assim, né? Então, acho que as coisas mudam também, né? A minha época era diferente também. As exigências eram outras, né? Os contextos outros também. Mas, de qualquer forma, sempre eu tenho uma ideia, mais ou menos, de como aquela turma vai se sair ao longo do semestre, já de início, pelo comportamento da turma. Né?
Então, pela experiência, né? É. São quantos anos de professor Eu universitário? fecho esse ano, em novembro, 30 anos. 30 anos como professor universitário, né? Já tá. Então é uma experiência longa, Sim. né? Não estamos assim entrevistando uma pessoa, nossa, um leigo, né? Não, é uma pessoa que começou estudando no campo com a sua mãe, veio para a cidade sozinho. O pai trabalhava, né? Era proprietário rural, a mãe era professora e dava aula no meio rural, né? Esse Esmeralda é município, né? Era município, mas ainda é distante, né? De Vacaria, Sim. por exemplo. E você vem para Vacaria, fica na casa da avó, mas aí você vai ter que assumir uma responsabilidade, né? Sim. Porque a avó não vai ficar ali no teu pé, eu acho. Não, tudo sempre foi comigo, né? Eu tinha que me virar. Tinha que se virar, sozinho, né? Guardar meu dinheiro para passagem de ônibus, para volta, né? Final de semana. Tinha o dinheiro para revista em quadrinhos e... Tinha que ser administrado, administrar né? aquela fortuna ali que eu tinha, semanal. e estudar, né? Então, e era isso, né? Então, e a tua obrigação era estudar. E eu acho que isso também é aquela questão da família, né? Que eu acho que meu pai e minha mãe também, né? Eles tiveram sempre aquela, olha, a pessoa tem que estudar para, enfim, criar horizontes, ampliar a visão do mundo, né? Mas também sempre teve essa questão, bom, se a pessoa muitas vezes está numa situação mais desfavorecida, né? Economicamente, socialmente, o estudo pode te abrir portas e te colocar em patamares melhores, né? Então acho que isso foi colocado para mim desde o início, assim. Né? Eu nem entendia muito, né? Às vezes o que eu estava ouvindo, mas a coisa foi bem de uma forma muito direta. E tem um detalhe também, né? Que agora me passou, que você morava no meio rural, tu poderia nem querer fazer uma universidade. Não, eu vou administrar aqui o sítio do meu pai, né? Mas você preferiu estudar, ir à frente, né? E se transformou em um professor universitário e que mora a muitos quilômetros da terra da família. Hoje a coisa tá um pouco diferente, que eu estou longe e aí estou administrando, tentando, né? A distância, mas está indo. Mas eu acho que a questão também das escolhas, elas vêm muito do incentivo, né? Sim. Então, tive esse incentivo por parte dos meus pais. Aí meus primos que tinham mais idade, eles depois eles fizeram vestibular, foram estudaram fora, moram fora também. Então, acho que teve uma questão também da gente ter referências, né? Isso, referências. E também o incentivo. Porque eu lembro assim, meu pai trabalhava muito assim, no campo, né? No campo, então na parte de criação e também de lavoura. Lavoura também. Mas eu lembro muitas vezes ele sentado ali, chegava em casa descansado, ou no final de semana ele recitava poesias, né? Ele gostava muito de tradicionalismo. Olha, que legal. E vivia muito isso. Ele tinha uma caligrafia, uma letra, né? Assim, bonita, linda. impecável. Eu até tenho vontade de encontrar alguma coisa escrita por ele, que era uma letra muito bonita, assim. E às vezes ele lia comigo algumas coisas, né? Quando eu estava ali aprendendo a ler. Então, é um lado que acho que pouca gente conhece do meu pai, né? Muitas vezes vem ele como... que ele era uma pessoa bastante querida, conhecida, né? Mas vem muito ele como um tradicionalista, aquela figura do gaúcho. Como é que é o nome dele completo? Né? É Enio Carlos Tigre do Amarante. Que é bom a gente homenagear também, né? Essas pessoas, ele é conhecido, né? Ele é conhecido. Ele é no tradicionalismo aí, com certeza, fez história aqui. Mas esse é um outro lado, né? Quer dizer, o lado do pai. Mas aí tu está mostrando assim, ó, como é importante o apoio dos pais, a Sem participação dúvida. dos pais, Exato. né? A tua mãe ensinava, te alfabetizou, te explicava as coisas da escola. E ele trazia uma parte artística e tradicionalista, né? Sim. Que isso trazem valores também. E é isso que a gente quer mostrar para as famílias, a importância que elas têm, a importância delas é determinante nas escolhas dos seus filhos. Sim. Que o papel não pode ser só da escola. Não pode ser só do portão da escola para dentro. Tem que ser o exemplo, tem que ser na sociedade,
pelos seus pares, né? Você citou seus primos, poderia de repente citar os tios, né? Os parentes, né? Que traziam sempre alguma coisa positiva, valores que você seguiu. Né? E eu vejo assim que o fato das pessoas estudarem, né? Isso não vai afastar elas do campo, né? Então, eu lembro que meu pai ele fez o ensino médio, estudou em boas escolas, né? Em Passo Fundo, eu acho que foi. E foi uma decisão dele. Chegou a fazer vestibular, mas acho que para ajudar o pai, aquela coisa, os filhos homens tinham que ficar mantendo, né? De repente o mais velho, não sei se é o caso dele. Ele era o... geralmente os mais tinha velhos. Os dois filhos homens que ficaram no meio rural, no campo. Mas eu lembro do irmão dele também que tinha uma facilidade, assim, era muito eloquente, assim. Então, para trova, né, ele criava versos, falava, tinha uma criatividade enorme, assim, eu adorava ouvir, né, e trazia muita história. Assim. Como é que era o nome do tio? Wellington. Wellington? João Wellington. Eu acho que eu já ouvi falar, porque eu andei contando um pouco da história do tradicionalismo e a gente ouve. Talvez tenha alguma, não sei se alguém filmou em algum momento ele trovando, né, nessas trovas, assim, porque ele, como é que eu vou dizer, era da hora, assim, né? Ele criava versos. Ele criava espontaneamente. Espontaneamente. Tem artistas que são assim, você né? criava alguma coisa e ele já na hora, e rimando e com conteúdo, né? E tinha um espírito, assim, né? Aquele verso iluminado, assim, que encanta e que prendia muita atenção. E na escola Padre Éfrem, em algum momento eles incentivavam o tradicionalismo? Eu acho que sim, nas comemorações, né, de festividades, assim. Lembra, assim, se existiam danças, ou a gaita aparecia em algum momento? Eram feito algum tipo de concurso? Olha, pode ter tido, é que faz muito tempo, assim, né? Tu sabe que a gente sente falta disso nas escolas, do tradicionalismo nas escolas, porque é uma tradição tão bonita, né? Sim. Eu agora andei cobrindo ali o rodeio e vi tantas coisas bonitas que poderia ser utilizado na escola, né, e passar essa cultura para as crianças. Sim. E eu vejo que essa cultura atualmente é muito elitizada. Ela não está assim pública. Então ela poderia ter uma serventia mais pública, né, trazendo assim uma cultura, né, essa parte da artística. Seria muito bom, né, essa criatividade nas escolas. Sim. E penso que o tradicionalismo está muito atrelado à história, né? E é uma história que nesse ponto eu acho que a educação falhou, assim, e segue falhando, porque eu estava conversando com um primo, né, que é daqui, que já mora em São Paulo, agora é professor universitário também, e ele disse que queria ver a história, né, do Rio Grande do Sul contada por quem participou das lutas, né? E eu acho que foi um livro do Giuseppe Garibaldi, é isso? Agora, Giuseppe Garibaldi é um personagem histórico importante da Guerra dos Farrapos. Que ele conta momentos que ele passou por Vacaria, né? E que num desses momentos ele estava com muita fome. Não tive ainda o prazer de ver esse livro aí. Gostaria. E aí ele relata, né, que, enfim, acho que comeu um carreteiro, um charque aqui, enfim, e relata que ele resolveu o problema dele aqui, né, mas a Vacaria passa, né, se passa a Guerra dos Farrapos, passa pela história dele. Passa muito, né? A Anitta Garibaldi também. Sim, e hoje ele tem muitas estátuas, né, referências. Sim. Na Itália, né, em outros, muito fora, sim, longe daqui, né. E às vezes eu penso, poxa, mas isso foi tão importante até para a história de Vacaria e que a gente desconhece, né? Que a gente desconhece. Um pouquinho eu conto ali na websérie, que eu trago o livro Os Farrapos, do Carlos Urbim, né? De repente, esse teu primo possa acessar ali, que é a websérie O Tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra. Eu uso bastante o livro do Carlos Urbim, Os Farrapos, porque para contar o tradicionalismo é como você diz,
tradicionalismo ele está dentro da história e a história se passa dentro do tradicionalismo. É uma coisa muito intrínseca, né? É uma cultura, assim, bem entrelaçada dos povos, né? Que proveram esse lugar, né? Construíram esse lugar. Eu não gosto de ver o tradicionalismo, quer dizer, não quero sair muito da entrevista, mas como uma coisa meramente artística, né? Da prenda ao gaúcho, que tem não, ali mas tem mas nessa websérie eu trago a história. Mas todo um significado, né? Sim, tem todo que vem, um significado. E que eu acho que isso está se perdendo. Né? A gente está perdendo aquele vínculo com a nossa identidade maior, assim, né? Com a nossa história. Com certeza. E aí, quando se perde isso, você já não tem mais nada. Sim. Viramos coisas, né? Máquinas de produzir. Exatamente. E perdemos a nossa essência. Perdemos a nossa essência, exatamente. Então, isso teria que ser feita uma parceria entre os CTGs e as escolas estaduais e municipais também. Sim. Agora, no município aqui em Vacaria, está sendo exigido no currículo tradicionalismo. Fiquei sabendo isso esse ano. Sim. Né? Não sei quando exatamente começou, provavelmente agora, recente. Mas no estado também deveriam colocar no currículo o tradicionalismo, com certeza. Mas penso que estudando assim a partir da claro, essência, da né, história, dos elementos, da raiz. Onde tudo começou. Porque né? No momento que você entende, né, como nós chegamos até aqui, né, o que aconteceu, quais são nossas características, né? Inclusive, tu tem um quadro aí lindíssimo, né, do Carlos Rigotti, né? Isso. E esse quadro foi pintado como, assim? Então, qual a história desse quadro? Tudo começa, porque eu lembro, assim, quando eu passei para... Terminei o ensino fundamental, né? Comecei a estudar no José Fernandes. No José Fernandes. Se criou lá um ateliê que eu lembro que a professora era Ana Terra, né? Foi nossa, que nome tradicional, né? Ana Terra, é o nome de personagem histórico. Filha dela é até escritora, mora em Porto Alegre. E eu lembro que ela nos convidou, assim, que tinha interesse de começar a fazer desenhos e tal. E eu lembro que aí eu digo, quero ir lá para ver como é que é e tal, né? Mas não que eu me considerasse com aptidão, assim, mas fui desenvolvendo. E com isso, depois teve um curso com a Carmen Morales, que era diretora da... Esqueci o nome agora do Museu do Marx, em Porto Alegre. E ela vinha e dava um curso aqui, finais de semana, que isso estendeu aí durante o ensino médio. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu comecei a conviver com os artistas da cidade, né? E visitei várias vezes a casa do Rigotti, a gente ia... Né, eu lembro de um momento ele servindo um cafezinho com graspa, né? Para aquecer o pessoal. Porque é muito frio. Era um dia muito frio, assim. E aí, claro, a minha admiração pelo trabalho dele só foi aumentando, né? Aí eu lembro que passaram anos, assim, eu fiquei com as obras do Rigotti na memória, né? E digo, puxa, eu gostaria de ter alguma coisa dele, né? E as obras sempre muito concorridas, ele produzia e vendia, né? São espalhadas, né? São lindas as obras. E teve um momento que eu digo, bom, agora eu acho que eu tô trabalhando, tô com algum poder aquisitivo aí para solicitar uma obra, né? E aí peguei alguns elementos ligados ao tradicionalismo, né? E essa faca, por exemplo, que era do meu avô, essa sela, essas esporas aqui do meu pai, enfim, esse cinturão dele, e elementos lá do sítio, né? Da propriedade. E essa paisagem é indo para o sítio de vocês? Ou... Esse caminho de araucárias, essas araucárias foi meu avô que plantou. É meio que um caminho público. Eu digo, ele estava à frente da época, então, né? está representando bem o teu imaginário, né? Isso. De onde você veio. Aqui está a origem mesmo, né? A casa onde eu morei, né? Até os 9 anos, por aí. Depois, claro, ficava lá, época de férias, enfim. Mas foi mais Ficou ou menos muito linda a tela, Sim. né? Ele soube representar muito bem, né, Beleza? Não, ele simplesmente pegou esses elementos, né, e algumas fotos e compôs da forma dele, porque eu lembro que eu deixei algumas coisas com ele. Na época eu morava em São Paulo, e
E a minha mãe depois foi lá levar mais alguma coisa que ele pediu, e a obra já estava quase concluída, assim. Eu lembro que ela se emocionou, né, ao ver a obra. Imagina, ficou muito bonito, imagina, é o imaginário dela, mas na verdade é o imaginário dos campos de cima da serra, né? Eu acho Está que sim, resumido aí a né? cultura, né, dos campos de cima da serra, por isso eu fiz questão, né, de Pois fazer nesse cantinho, agora que eu tô ligando. fazer nesse cantinho aqui, né, para mostrar, né, a cultura de Vacaria, que é belíssima, e assim que tudo está interligado, essas famílias, né, que a tua família é do Amarante, o sobrenome da tua mãe qual é? Ela é de origem alemã, né? Schmidt. Schmidt, olha só, eu sempre esqueço o sobrenome de uma grande amiga aí, que é a Marli, né? Sim. Marli Schmidt do Amarante, então. Né? No fim eu digo que... Professora e ex-professora do Padre F. Sim. Né? E esse quadro ele acabou quase que sendo um presente, assim, né? Porque ele disse, só me ajuda nos materiais aqui, tá bom. Ele fez muito de coração mesmo. Sabe? Não te cobrou tão caro? Então. Não, eu achava, tipo, poxa, eu vou ter que juntar uma grana aí para fazer. E na verdade ele, só dá uma ajuda aqui nos materiais. Que legal, né? Muito... Ele foi, assim, de repente por você participar tanto, né? Do convívio, né, deles ali com essa arte. E teve uma empatia grande, assim. Muito legal isso. Nem tudo é dinheiro, né? Não, eu acho que foi bem nesse espírito. Isso eu quero passar muito para as pessoas, que nem tudo é dinheiro. Porque nós estamos vivendo em um mundo capitalista, onde está o capitalismo selvagem, né? As pessoas pensam que tudo é dinheiro. E não é, né? Então essa atitude do Rigotti contigo, assim, fazer mais por amizade do que por dinheiro, também é uma coisa que tem muito valor para passar, né, para as pessoas, né? Sem dúvida. Para elas retornarem esses valores, que não pode ser tudo por dinheiro, né? Que tem que ter essa empatia entre amigos, né? Sim. Que nem tudo a gente faz em troca de dinheiro. Com certeza. Né? Foi um presente que eu levo, né, para a vida, né? Nossa, é lindíssimo. Então, para a gente encerrar, eu gostaria, assim, talvez tu lembre de algum fato tem alguns que aqui. Marcou, né? Pode dizer fato que marcou lá na escola antes desses fatos, só queria ressaltar algo que eu acho que também foi muito importante, assim, na época, que eu acho que eu levei para a vida e isso me ajudou muito. Eu lembro que a escola ela tinha muito essa questão de levar os alunos, né, em exposições. Então, muitas vezes, ou exposições de artes, né? A escola Padre F? Padre F. Ainda tem até hoje, os filhos gostam de levar. Muitas vezes trabalhos que a gente ia fazer, desenhos, a gente ia para a praça, trabalhava ao ar livre. Lembro da gente visitando, por exemplo, a maquete da Casa do Povo, né? Indo na prefeitura. Nossa, antes de construir, então, Sim, isso, claro. Exato. Né? E depois, claro, a gente viu isso, né, se concretizando, né? Foi muito bacana. Que é uma referência também. É uma referência. Então, nossa. acho que esse é um aspecto bem interessante. Bem interessante. Assim. A escola tem até hoje essa prática. Que ela entra Eu cheguei na comunidade, a dar né? aula na praça ali. E é bem interessante isso. Porque você acaba, principalmente para quem está começando, você vai perdendo medos e vai se inserindo, né? Em várias camadas e em várias áreas, né? E isso vai estimulando o desenvolvimento como cidadão. Eu acho que isso é bem importante. Saber se comportar nos diferentes espaços. Exato. Né? Isso a gente comenta muito quando vai sair com as crianças. É a educação além dos muros, né? A gente precisa fazer isso com eles. A gente sente a necessidade, né? E às vezes não é permitido porque hoje a segurança não é muito boa, né? Então, às vezes acaba se cortando esse convívio social, né? Mas eu fui uma pessoa que eu levei meus alunos por muitos lugares aí em Vacaria, eles vão lembrar. Que bom. Assistindo esse vídeo. Porque assim, na época que eu estava na Alemanha, claro, dentro de uma coisa técnica, fazendo minhas pesquisas lá com as plantas, em estufa e tudo, eu via alunos assim de 4 anos, 5 anos, sendo levados para visitar os pais, né? O que os pais trabalhavam, como que eram as atividades. Isso. E eles criavam feiras de ciências para as crianças. Mas crianças assim, que tinham 4, 5 anos de idade. Né? Então o negócio começa muito cedo e eu acho que é nesses aspectos aí que precisam assim,
serem mais desenvolvidos, né? Nas Sim. escolas em geral, né? Eu não Então, se sei o agora, PADREF por exemplo, se a faz, feira tá de de parabéns. ciências se ainda existe, né? Sim. Eu não sei se existe ainda a feira de ciências, mas é uma coisa que É não- urgente, é eu diria. urgente, né? É urgente. Nós estamos aqui, a feira de ciências, as atividades do tradicionalismo, né? Integrar, né? Essa cultura, né? Tem tantas coisas aqui que nós abordamos, né? Que é importante para a educação, a participação dos pais, né? Mas- E os fatos interessantes Então, lá que tu falou. Você falou sobre a diretora, né, a professora Rita, e aí tem 3 episódios assim que eu lembro, claro, aquela memória emocional, enfim, né? Não sei, não lembro de detalhes assim. Mas uma das situações foi numa dessas aulas que a turma tinha feito muita bagunça e o professor chama ela para tentar apaziguar a turma e ela vem caminhando assim naquele passo meio militar, eu acho. E ela olha para o meu caderno assim e disse: quando terminar a aula, passe na minha sala. E eu fiquei tremendo ali, né? E realmente, assim, a minha letra era terrível, né? Apesar de ter uma boa professora em casa, acho que ela não conseguiu dominar tudo. E aí eu lembro que eu fui com muito receio, né? E aí ela me deu um caderno de caligrafia e colocou algumas frases ali para eu treinar, enfim, a letra, né? Melhorar Então a letra. não foi tão ruim assim, né? Não, Ela ainda te presenteou com o acho que caderno, tudo né? foi muito... Eu Didático. melhorei bastante, muito didático. Eu melhorei bastante depois É disso. isso que eu ia dizer, a tua letra hoje, como é que é? Essa é um pouco melhor? Quando eu quero, ela é. Eu tenho que me esforçar. Porque eu sou muito gestual, assim. E Quer fazer rápido, né? é isso. É tipo letra de doutor, de médico, né? Quer Quando eu estou fazer anotando rápido. alguma coisa é assim, eu não consigo, mas faço uma letra bonita. Se eu quero, eu faço. Me esforçando. E acho que ficou muito essa coisa, nossa, diretora, né? E tinha aquele medo coletivo, né? Sim. Que a gente carregava, então eu tentei caprichar ali, acho que minha letra melhorou muito por isso também. Mas foi uma iniciativa louvável dela. Uma outra situação também que me marcou bastante, assim, aí já num período mais avançado, né? A gente tinha uma disciplina de técnicas domésticas, onde aprendia de tudo, assim, a trabalhar com madeira, fazer utensílios domésticos e preparar alimentos, meio que tudo. Várias coisas ligadas ao lar, digamos. E eu lembro que numa dessas situações, né, tinha uma cozinha, eu acho que era no andar de baixo do prédio, e a gente fez umas rosquinhas, né, a turma toda. E eu lembro que tinha uma aluna preta, né, que ela já tinha uma rejeição, eu acho, de alguma forma. Sim, tinha o preconceito, Tinha um né? preconceito dos colegas, embutido de alguns, né? E era uma coisa que eu acho que é o pior preconceito, aquele preconceito que está implícito, sabe? Que não é que é velado. velado, esse é o termo. Né? Havia o preconceito, mas não demonstrava. E ali a triste coisa veio, assim, porque o que aconteceu, se assou as rosquinhas, aí chegou a hora da prova e a turma não queria, uma boa parte, eu não lembro agora, mas tinha alguns que se colocaram de uma forma mais... porque ela tinha tocado nas rosquinhas, ela tinha feito... Eles não queriam comer a rosquinha, rosquinha. que ela participou ali da... Exato. Mas isso Era uma coisa assim, era forte, né? triste, né? Muito isso, triste. né? Muito triste. E Nossa, aí, mais uma vez... Aí mostra realmente um preconceito arraigado, né? Por isso que eu disse que... Nós todos temos, né? Esse preconceito arraigado. Eu vejo mesmo em mim, às vezes, na minha família, mesmo sem querer, não, mas a gente não pode tratar ele falar, assim, às vezes mas às vezes a gente acaba escapando um preconceito, meio né? institucionalizado isso, né? Institucionalizado. Mas é uma coisa que felizmente está se trabalhando, né? Estamos trabalhando contra isso. Isso. E aí eu lembro, mais uma vez, a diretora intervindo e colocou um discurso assim forte, né? Sobre o preconceito, né? E meio que colocando, olha, todos vão morrer, todos irão. Eu lembro de um final trágico do discurso. Não interessa a cor, né? Todos vão ter o mesmo fim. O mesmo fim, olha. Todos vão ter a mesma... da Rita.
E assim, mas ela um discurso muito enérgico, assim, que ela colocou, Sim. sabe? Porque ela usava muito ela acho que sabia usar muito as palavras e tinha sabia posicionar a voz, assim. Então, foi bem impactante, Sim. né? Eu fiquei com aquele momento, assim, uma fala que eu me lembro, assim, que casa com essa aí, que talvez te impacte um pouquinho, mas eu acho que é bom a gente trazer um impacto aqui para eles, né? Para mandar real, como eu digo, né? Sim. Todo mundo vai ao banheiro, todo mundo é igual no banheiro. Ninguém faz diferente, né? As necessidades. Você aí é um profissional da área biológica, né? Pelo que eu entendi, bioquímica, né? Sim. Ninguém é diferente ao fazer as necessidades, né? Não precisa do banheiro diferente. Sim. Né? Somos todos iguais, não interessa a cor, né? Então é o mesmo que a Rita falou, né? Quando a gente vai morrer, né? Vai virar pó. Não interessa. Se é num caixão bonito, todo entalhado, com uma gaveta e vai ali um tesouro dentro, ou se é uma caixinha ali qualquer, feito de tábua, de pau a pique, a pessoa vai virar pó, né? Você é a pessoa indicada para dizer o que acontece, né? A gente vira pó, né? Não tem. E tem uma terceira só. Aí eu achei um pouco engraçado. Vamos finalizar com essa boa aí. Não sei se é a melhor, mas que eu lembro que aí já pega a adolescência, né? E aquela coisa, eu acho que quando se começou a falar nas escolas sobre sexo, que eu me lembro, assim, de ter uma que eu acho que demorou bastante para chegar esse dia, né? Que eu acho que já pegou, que aí já pega 80, né? 83. Daí a pessoa já está com a mente mais aberta. O que estava acontecendo ali, acho eu que estava a pandemia, não dá para se dizer, mas o vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS. E aí acho que quase uma pandemia, não chega a ser, mas... Então, ali se começou a ter uma preocupação... Uma epidemia, talvez. Epidemia. Né? E ali, epidemia. E ali eu lembro que houve uma preocupação de se falar em sexualidade e prevenção. Que eu acho que é algo, com toda a razão, né? Que eu acho que é algo que se perdeu muito também. Que foi uma iniciativa boa da escola. E aí eu lembro de num desses momentos que o pessoal, como que se descobria a sexualidade? Não era pela família, já que a família não participava muito, nem do básico, né? Quanto mais falar de sexualidade. E as escolas acho que estavam se preparando para isso, momento pós-ditadura, né? Então, ali está vendo a abertura lenta, gradual e segura. Exato. Então já há uma abertura para se falar alguma coisa. Tanto é que se falou, né? Em AIDS e tal. Mas lembro que como que se descobria? Era através do velado, né? Então, revistas, filmes, né? Hoje tem o celular, acho que a coisa anda muito mais rápido. Muito mais rápido. Eles já sabem mais do que nós. Mas eu lembro das revistinhas, né? E lembro que no recreio andou circulando uma dessas revistas e chegou, né, às vezes um ídolo poderia estar com AIDS, né? Oi? Na década de 80, um ídolo poderia da não, música, com certeza. Né? Vários ali se foram alguns anos depois, né? Anos 90 já. Tentando lembrar o nome dele agora, porque a minha memória é curta para nomes. Sim. Mas teve, né, um cantor famoso, né, de banda. Renato Russo foi um deles. Renato Russo, mas tem... Cazuza. Cazuza. Aí já foi, acho que anos 90, né? Mas aí eu lembro que essa revistinha acabou chegou nas mãos da diretora e ela também fez um discurso aí para a escola toda, né? Mas ela foi contra ou a favor ter a informação? Não, ela disse que esse não era que eu me lembro assim, né? Que esse não era o caminho de buscar informação, né? E que sexo era muito mais do que estava sendo mostrado ali, né? Enfim, mas também foi um discurso vigoroso, assim. E eu penso assim no desafio que foi, né? Ela falar para uma escola toda, porque aquilo foi no recreio. E pensa na geração dela, que ali ela já não era tão jovem, né? Eu me deparo mais nesse ponto. A geração dela já mais antiga, então todo mundo enfileirado, todo mundo nas suas filhinhas para entrar, né? Sim. Pós-recreio. E teve esse discurso para todos, né? Isso foi algo que me marcou também. Sim. Né? Assim, quando eu lembro
da Rita, né? Eu lembro com muito carinho assim, dessas 3 situações, porque eu acho que são situações bem importantes, né? Que, de certa forma, marcam todo mundo, né? Quando eu penso ali no início, quando a gente está ainda treinando a escrita, né? Aí depois nas relações sociais, né? E essa questão de você ter consciência do teu corpo e saber como interpretar e se relacionar com ele, com os demais corpos, né? Que eu acho que isso é algo que tem que ser desmistificado, né? E as escolas, no tipo de sociedade que a gente vive, as escolas têm um papel importante, sabe? Embora acho que hoje elas têm um papel importante, mas andaram distorcendo o que a escola andava fazendo. Não, isso começou, acho que o governo esse anterior... negócio do kit gay, que eu vou falar aqui, porque falaram tanto, né? Sim. E eu estava lá na escola e depois estava numa coordenadoria regional, nunca vi o tal do kit gay, isso não existiu. As escolas não ensinam ninguém a ser gay, né? O que elas podem é explicar quais os tipos de gênero, como se relacionar respeitosamente com os tipos de gênero. Agora, dizer que a escola está propagando uma cultura de gênero, sim. Eu acredito que não, porque também, como tu diz, é muito velado ainda. Os professores não se sentem à vontade para falar, até porque por medo dessas represálias, da falta de interpretação, da má interpretação. Então, geralmente a gente destina ao professor de biologia, na verdade. O que eu vejo, assim, é uma apropriação política do ensino, né? Sim. Então, esse é o problema. Se a gente vê hoje no Brasil, que é um país que tem todas as condições para ser um país desenvolvido, eu penso que essa questão de manter a educação frágil é um projeto político, na verdade. Com certeza. Então, sair disso é muito difícil. Né? É preciso muita luta. Difícil lutar contra o sistema, Sim. mesmo sendo professor, claro. Mesmo todos os professores se dando as mãos, como muitas vezes não acontece. Às vezes acontece, mas às vezes não. Então, eu penso assim, quando você me diz, olha, o professor tem medo, é medo pela represália, né? É medo, pela represália, e pela dimensão que pode tomar. Porque um professor, tu sabe, você como professor, um professor ele pode perder como é que eu vou te dizer, a imagem dele num piscar de olhos, numa questão falando sobre sexo, sobre gênero. Ele pode perder até o emprego dele em questão de um segundo. Uma má interpretação de um aluno, que é o que mais acontece, principalmente pré-adolescentes e adolescentes. Existe muita distorção do pré-adolescente e do adolescente. E ele leva para a família, às vezes, de uma forma bem distorcida. Então, por isso que os professores têm medo desse e aí eu acho que entra muita questão da família, né? Não colocar peneiras nas coisas e assumir suas responsabilidades. As interpretações da família. E trabalhar junto com a escola. Né? E claro que, infelizmente, eu acho que no Brasil, os projetos políticos individuais, né, eles tomaram na frente, né, de quase tudo. Né? Então, claro, não quero me estender, mas essa sua fala é muito importante. Quando eu penso assim, que num país que mais produz alimentos, 30 milhões de pessoas passam fome, isso é um projeto político. Né? Com certeza. Quando penso que existem recursos para a educação, esses recursos não chegam, né? E o professor não recebe investimento e nem o respeito devido pela sociedade, isso também é reflexo de um projeto político. Então tem muita coisa para ser mudada, né? Mas as coisas mudam a partir de uma mudança individual também. E até a partir do nosso debate aqui, né? Sim. Porque nós estamos tendo um diálogo aqui, mas são vários diálogos que vão compor essa websérie. E esses diálogos todos reunidos vão formar um debate sobre educação. Sim. Né? Então, eu penso que é muito importante a gente trazer esse debate, né, a público, porque nós, professores, nós ficamos silenciados. Eu acredito que mesmo os professores universitários
ficaram silenciados nos últimos 4 anos, antes desse último governo aí. Nos últimos 4 anos nós fomos praticamente silenciados. Nós não podíamos falar, né, porque era mal interpretado. Eram milhões de fake news. Foi um ataque à educação, não só à educação escolar, mas à educação universitária também. Então eu penso que o propósito da nossa websérie é justamente esse, é quebrar esses tabus que foram inventados pelas fake news e trazer a realidade das escolas, né? Daquela pessoa que estudou lá na escola, daquela pessoa que trabalhou na escola, daquela pessoa que continua trabalhando, que continua tentando reverter essa situação, continua procurando trazer os alunos de volta para a escola, porque houve uma evasão incrível após a pandemia, houve uma invasão, a maior invasão, já vivia se lutando contra a invasão, mas a maior invasão da história foi após a pandemia. E isso a gente está tentando reverter agora. Sim. E eu penso que um papel preponderante assim, da escola é colocar o aluno a pensar. Né? Quando ele começa a questionar a si próprio e a realidade à sua volta, isso faz total diferença na sua vida. Né? E ele busca aí, bom, qual é a minha essência, o que eu posso contribuir, quais são os valores que me constituem como ser, né? E a partir deles, o que eu posso construir de bom para mim e para a sociedade, né? Porque quando a gente pensa assim no nosso papel, né, enquanto ser aqui na Terra, né, eu acho que é isso, né? É cada um poder exercer da sua melhor forma as suas aptidões. E entra aí todo um contexto, né, ético, de transformação, né, de coletividade, né, de melhorar o coletivo. Então, e para isso, obviamente, que é necessário que se desperte essa consciência, né? E isso incomoda muita gente. Com certeza. Né? Então, Mas esse é um ótimo recado para tu finalizar. Eu acho que é isso, né? Eu me alegro muito, recado. assim, eu estava meio relutante em dar essa entrevista, tipo, será que é uma boa? Mas... Não, é importante. Mas, assim... gosto de saber que a escola está aí, né, na luta, formando, né, pessoas continuamente, assim, e espero que aquele espírito que eu encontrei em vários professores do passado, né, que de certa forma me ajudaram a ser o que eu sou hoje. Com certeza. Inclusive em linhas de pensamento. Todos os nossos professores, né? Cada um deu a sua contribuição. Dão uma contribuição para a gente ser o que é. Que esse espírito e que esse trabalho ele siga, se perpetue, né? Nessa escola que tem uma história que a escola, tão bonita, que a escola não morra, né? Que os professores Sim. não deixem de existir, né? Que a educação Sim. não deixe de existir, né? Sim. Porque só a educação à distância, eu acredito que não vai funcionar. Não funciona, não. Né? Então eu penso que não pode ser a morte dos professores, né? Não será. Então vamos finalizar aqui a entrevista, né? Olha, a gente conseguiria ficar aqui dias conversando, né, com o professor Luciano sobre a Escola Padre F e sobre educação. Mas então, para não nos estendermos tanto, né, ficamos por aqui. Vamos agradecer então a participação do Luciano do Amarante, que nos deu esse depoimento como aluno do Padre Efrem e como professor universitário da Universidade Federal de Pelotas, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Biografia: Barbosa Fidelis Dalcin, Vacaria dos Pinhais, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1978, página 95 a 97. Sétimo Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da Escola Histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau Padre Efrem, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996. Página 425 a 427. Amarante Luciano do entrevistado, ex-aluno da Escola Padre Efrem, agrônomo, PhD na Alemanha. Websérie A Educação nos Campos em Cima da Serra,
1831-2023. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam também de curtir a nossa página no Instagram. É um verdadeiro menu com todos os mais de 70 vídeos do canal YouTube HL História Legal, com histórias verdadeiras, histórias instigantes dos campos de cima da serra. Fale de sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, filmagem, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. Para a compra do PDF do frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. PDF R$ 25, físico R$ 50. Adiamos o evento que seria de liquidação dos livros do frigorífico Vacariense, até que nós tenhamos notícias mais acertadas sobre o que aconteceu com o acervo do frigorífico Vacariense, que compreende 1.744 caixas que estão em poder da Universidade Unicinos de São Leopoldo. Provavelmente ocorreram avarias nesse acervo histórico documental que estávamos tentando trazer para a vacaria, não achamos local, estávamos em tratativas com a Secretaria da Cultura, mas não conseguimos um local para armazenar e conservar essa documentação. Então, nós vamos aguardar as notícias, já enviamos e-mail para a Unicinos, e no momento que nós tivermos notícias mais acertadas, nós definiremos também o que fazer com esses livros, que são os últimos livros do frigorífico Vacariense.